Toda mãe quer ser a melhor do mundo, mas será que isso é possível? E mais, será que é necessário? Eu sou a Carol Mendes, jornalista, especialista em comunicação e saúde e mãe da Júlia e do Gabriel. E este é o Eu Mãe, um podcast que traz por meio de entrevistas, bate-papos muito leves e reflexões minhas, as informações e as provocações que você precisa para viver a sua maternagem com menos culpa e mais certeza de que você está no caminho certo. E aí, qual será a pauta de hoje? A pauta de hoje é a formação da identidade sexual. Você vem comigo? Quem me acompanha lá no Instagram viu que ao longo de toda essa semana, depois que eu respondi uma caixinha de perguntas de uma seguidora, a gente começou a prestar atenção em um problema que estava na cara da gente, mas a gente não queria muito enxergar. Esse problema é a formação da identidade sexual dos nossos filhos adolescentes. Deixa eu contextualizar por aqui para quem ainda não sabe o que rolou lá no Instagram. Eu recebi uma pergunta na caixinha de uma seguidora, uma amiga minha muito querida, dizendo que estava muito preocupada porque o filho dela, de 13 anos de idade, estava sendo chamado de homofóbico por uma colega da escola porque ele não quis beijá-la, ele não quis ficar com ela. E por que ele não quis ficar com ela? Porque ele descobriu que ela também beija meninas. Bem, ela se identifica como bissexual, mas ele não se sente atraído por uma menina bissexual. Eu já conversei longamente sobre isso lá no Instagram, tá lá no @mendescarol, tem até um destaque. Quem quiser acompanhar essa história aí desde o início, eu convido para poder participar por lá. Mas hoje a gente vai falar aqui não sobre homossexualismo, não sobre bissexualidade e também não sobre preconceito. O que eu vou conversar aqui hoje para isso, eu recebo a minha amiga, minha fadinha, Carol Alessandra, que é psicóloga, psicopedagoga, orientadora familiar e curadora de conteúdo aqui do Eu Mãe, é sobre como é que se dá essa formação da sexualidade, da identidade sexual nos adolescentes e como é que nós, pais, vamos fazer para poder saber se os nossos filhos de fato se identificam como homossexuais, como bissexuais, ou se eles só estão entrando na onda para poderem se encaixar em uma modinha que é fato, tá rolando nas escolas. Carol, bem-vinda mais uma vez. Acho que essa é a sua segunda ou terceira participação aqui? Segunda de muitas, viu, gente? Segunda de muitas, porque nessa temporada 2022 do Eu Mãe Podcast, eu garanto que a Carol vai pintar muito por aqui. Mas então, aqui nessa sua segunda participação no Eu Mãe Podcast, seja muito bem-vinda e vamos começar falando. Pelo que você tem visto, pelo que você tem estudado, e eu sei que não é pouco, é modinha ou é de fato já uma manifestação de uma definição dessa identidade sexual? Olha, Carol, usar a palavra modinha, né, é complicado, mas a gente observa que isso vem acontecendo várias vezes com muita frequência. Por quê? O adolescente ele gosta muito de experimentar. E ele precisa muito estar inserido em um grupo. Então, quando um grupo começa a fazer determinado tipo de ação, determinado comportamento, é comum que todos os adolescentes pertencentes àquele grupo, até como forma de continuarem pertencendo, adotarem o mesmo tipo de comportamento, o mesmo tipo de postura. Né? Então, mesmo tipo de opinião. Exatamente. Então, a partir do momento que vários grupos começam a ter esse mesmo tipo de comportamento, aí a gente pode sim chamar de modinha. E isso Eu nem sei se tem um nome mais moderno para isso. É trend? Acho que hoje em dia as pessoas chamam de trend. Na minha época, que eu sou velha, a gente chamava de modinha. Uhum. E na nossa época, né, as pessoas se juntavam, os grupinhos, para experimentar bebidas, para poder experimentar cigarro, para poder experimentar até mesmo drogas. E hoje em dia a palavra de ordem, né, é essa sexualidade fluida.
Então, os é o nome bonito para putaria. Exatamente. Então, os adolescentes estão querendo experimentar, ver o que é isso, né? Surfar na onda da sexualidade, explorar tudo que a sexualidade tem a se oferecer. E, para isso, muitos adolescentes estão conscientemente adotando esse comportamento bissexual, mas muitos, e eu arrisco dizer a maioria, não tem tanta consciência assim. Eles estão indo porque os outros estão indo. Eles estão indo pela pressão dos outros colegas. Eles estão indo para não serem excluídos. Né? Aquela velha história. Se eu não estiver ali junto, falando a mesma língua, eles não vão me chamar para sair, eles não vão me chamar para as resenhas. E tudo que o adolescente quer é ser incluído e ser aceito. Exatamente. Né? Eu recebi... isso aí é tão verdade. Gente, desde sexta ou sábado, quando esse assunto começou lá no meu Instagram, eu recebi muitos depoimentos de mães preocupadas com essa situação. Teve uma que me disse que o filho dela tem 14 anos e, pelo que ele conta, quem é hétero fica mal visto no grupo. O legal é ser bissexual. Ela dá graças a Deus aqui que ele não concorda com isso, e ainda bem que ele conta pra ela e ela tem essa abertura para poder conversar com ele e esclarecer o assunto. E aí? Como é que fica? Porque se ser heterossexual agora é mal visto. De onde você acha que surgiu isso? A gente, eu e a Carol, a gente é amiga. Acho que quando a gente era adolescente, que a gente andava junto, a gente já tinha passado aquela foto de ficar trocando foto de revistinha de ator bonito na capa, né, com as caprichas, aquele trem. Acho que a gente já tinha passado dessa época quando a gente se conheceu. Mas hoje em dia, a gente troca artigo, a gente troca livro, entendeu? A gente troca link de palestra. E ontem a Carol me mandou um artigo extremamente interessante. A gente pode até, lá no grupo do Telegram, depois compartilhar com quem tiver interesse, que chama Identidade de Gênero e Orientação Sexual na Adolescência. E tem um trechinho desse artigo, Carol, que eu queria ler aqui para nossa audiência, e aí eu vou pedir para vocês, para você comentar, por favor. Assumir uma orientação sexual que está mais para uma resposta à sociedade do que, de fato, aquela que represente genuinamente a identidade de gênero desse adolescente. Faz sentido dentro de tudo isso que a gente está vendo e dentro de tudo isso que a gente está discutindo? Faz sentido. Né? A identidade de gênero, na orientação sexual, toda ela, além da parte biológica, ela tem uma construção social, né? Mas se nós voltarmos antigamente, isso era feito muito mais pela família do que pela sociedade. E chegamos num ponto que as coisas se inverteram, né? A família inicia, né, essa orientação sexual da criança ao longo de toda a vida da criança, passando por todas as fases do desenvolvimento psicossexual, mas quando ela chega na adolescência, a opinião da família, os valores familiares são deixados em segundo plano, né? E a opinião dos amigos e também das mídias, elas têm muito mais peso na vida desse adolescente do que a opinião da família, porque essa rede social do adolescente é que vai ter aquele apoio decisivo na vida dele, de pertencimento ou exclusão. Então, a gente pode e deve falar que os pais, que a família tem perdido um pouco do controle e que também os meios de comunicação, as redes sociais estão se tornando uma influência muito mais formativa para esses adolescentes do que a unidade familiar. Sim, exatamente, mas temos que pensar também qual é a conexão que esses pais estão tendo com os filhos, qual é o lugar de ensinar, de colaborar, de orientar que esses pais têm na vida desses filhos. Então, quando os adolescentes não têm esse apoio, né, essa pessoa com quem contar, essa pessoa com quem confiar em casa, elas vão buscar isso fora de casa, né? A gente sempre ouviu dizer que educação sexual se aprende em casa. Quando não se aprende em casa, aprende na rua. E aprende na rua do jeito que a rua oferece. Uhum. Então é muito mais seguro para os pais começarem isso desde cedo com os filhos. Não digo propriamente os filhos adolescentes, mas a partir de uns 10 anos de idade.
já começar a oferecer pequenas pílulas de sexualidade. Isso que eu ia te perguntar. Hoje uma seguidora me mandou uma mensagem dizendo que tem dois filhos, uma menina, acho que de 9 e um menino de 3. Ela me perguntou, Carol, quando eu devo começar a falar com os meus filhos sobre sexo, sobre sexualidade, sobre a identidade de gênero? Qual é o momento, Carol? Carol, sexualidade eu digo que é a vida inteira. Né? Desde que a criança é bebê, a gente já começa a nomear para ele as partes do seu corpo, a gente já começa a falar de valorizar o seu corpo é seu, ninguém deve mexer no seu corpo, né? A questão de privado, né? O que pode ser mostrado, o que deve ser ocultado. Então isso ao longo de toda a vida da criança. E à medida que a criança vai crescendo, esse tipo de informação ela também vai aumentando, né? Agora, sobre sexo, a idade ideal é quando a criança pergunta. Qualquer pergunta de uma criança merece ser respondida. E merece ser respondida com a verdade. Mesmo que seja apenas uma parte da verdade, aquela parte que a criança dá conta de assimilar naquele momento, mas sempre a verdade. Então, essa menina aí, aos 9 anos, se nunca perguntou, a mãe não fala nada por enquanto. Não, a mãe não tem que falar nada por enquanto. Mas, por exemplo, se a menina vê que a mãe está menstruada e ela pergunta, mãe, o que é isso? Né? A mãe vai começar a falar, sim, dos órgãos sexuais, mas de um jeito que a criança vai entender naquele momento e satisfazer aquela curiosidade dela naquele momento. Então, como uma coisa é interligada à outra, né, a criança vai ter sempre essa vontade de perguntar para os pais, porque sabe que os pais vão dar uma resposta clara e segura para eles. Mas a gente está falando aqui, Carol, dessa perda, né, do controle, do poder da família sobre esse desenvolvimento de identidade sexual das crianças. Como é que se aborda com uma criança, com um pré-adolescente, com um adolescente, essa questão da sexualidade, da homoafetividade? Em que momento? Porque eu sei, na minha família sempre teve homossexuais, então pra mim, Carol, isso sempre foi uma coisa muito natural, né? Eu tinha esse exemplo dentro de casa. Então não foi algo que eu tive dificuldade para entender e para lidar ao longo de toda a minha vida. Então eu entendia que aquilo ali existe, mas não é a regra. Exatamente. Então, pra mim, isso sempre foi muito tranquilo. Hoje em dia, eu vejo que assim, nas séries de televisão, nas redes sociais, na rua, as crianças têm as crianças e os adolescentes, eles têm um acesso, eles têm um contato muito mais frequente. Então, a partir de que momento, a partir de que pergunta, a partir de que questionamento, de que indagação, de que provocação, que a gente vai tratar desse assunto com os nossos filhos de forma a falar, olha, existe, respeite, não tem problema. Que aparece, exatamente, né? Por exemplo, vai acontecer de pessoas, das crianças terem coleguinhas que têm 2 mães, coleguinhas que têm 2 pais, ou que tem algum homossexual na família, mas eu acho que sempre nós temos que deixar claros para os nossos filhos que essas pessoas são assim. Essas pessoas sempre tiveram isso dentro delas, né? Não é que elas foram lá, experimentaram e gostei. Não é assim, né? Então, as pessoas que são homossexuais e as pessoas que são bissexuais, elas têm uma construção dentro delas mesmas dessa homossexualidade e dessa bissexualidade. Não é nada assim, vou sair experimentando, vou ali provar açaí para ver se eu gosto. Não é bem nesse sentido. E é nesse sentido que está tomando entre os jovens. Então isso pode acabar gerando uma angústia muito grande nesses que são forçados a experimentar sem que isso faça sentido para eles. Né? É aquela velha história da pessoa que é forçada a ter a primeira relação sexual por pressão do grupo, né? Que é forçada a dar o primeiro beijo pela pressão do grupo, que é forçada a usar droga pela pressão do grupo. Então isso ela pode até fazer, ela pode até te sujeitar a isso. Mas se isso não fizer sentido na vida dela, isso vai trazer muito mais angústia e vazio do que fazer bem para essa pessoa.
E mesmo que ela seja aceita e encaixada no grupo. Mesmo que ela seja aceita e encaixada no grupo. E nós temos sempre que ensinar para os nossos filhos, é uma coisa que eu faço desde que a minha era muito pequenininha, né? O que um verdadeiro amigo faz. Então, sempre que uma pessoa, que a minha filha apanhava de um colega, era humilhada por um colega, maltratada por um colega, eu vira e falava assim, essa pessoa não é sua amiga, porque amigo não faz isso. Então, amigo não força a gente a ser quem a gente não é. Amigo não força a gente a experimentar as coisas que a gente não quer experimentar. Né? Ninguém vira para um amigo vegano e fala assim, não, você vai ter que comer carne, porque senão você não vai ser mais meu amigo. Não! A gente prepara uma alimentação diferenciada quando o nosso amigo vegano vem na nossa casa. Né? Então, por que a gente não pode fazer isso com relação à sexualidade? Por que nós não podemos fazer isso com relação a todas as outras escolhas da vida do adolescente? Né? O adolescente precisa de amparo, o adolescente precisa se sentir pertencido, ele não precisa de mais um subterfúgio para ele ser excluído. É engraçado porque tem uma pesquisa feita nos Estados Unidos que mostra que 41% das meninas fizeram sexo sem vontade, fizeram sexo por pressão. E que 8 em cada 10 adolescentes meninas admitem que gostariam de ter esperado mais pela primeira relação sexual. Enquanto esse percentual, né, 80% no caso das meninas, no caso dos meninos esse percentual é de 60%, 20% menor. E aí a gente está falando nesses 41% de adolescentes aí americanas que admitem que já fizeram sexo sem vontade, somente para ceder uma pressão do grupo. Eu hoje recebi outra mensagem de uma outra seguidora me dizendo que o filho de 24 anos pediu ajuda para ela. Ele falou que não estava sabendo lidar com a pressão, porque colegas, amigas dele que queriam fazer sexo com ele, não aceitavam que ele não queria fazer sexo com elas. Afinal, ele era um homem e ele tinha que estar pronto para o sexo a qualquer momento, né? E ele, pelo que ela me disse, falou assim, olha, eu não vou fazer sexo sem uma conexão emocional, sem um apego qualquer que seja. Eu não vou fazer sexo por fazer, só porque você tá aí disposta, né? E ele tava sentindo uma pressão tão grande que ele falou, mãe, me arruma um psiquiatra. Eu preciso de ajuda, eu não tô sabendo lidar com isso, né? E a gente sabe que esses cancelamentos, né? Porque aí o menino que é hétero, mas não quer transar com a menina, que é hétero, que é bi, porque ele não quer, acaba sendo... Aí vão chamar de viado, né? Esse menino vai ser chamado de broxa. O outro lá que não quis beijar a menina que é bi foi chamado de homofóbico. Onde é que acaba isso, Carol? É difícil dizer onde acaba isso, Mas né? por onde passa? Passa pela autoestima dessa pessoa, que fica profundamente abalada, né? Passa pelas próprias convicções que ela tem na vida, que ela passa a se questionar se o que ela pensa, se o que ela sente, se o que ela sabe que é real é adequado, ou será que eu que sou o ET, que tô completamente errado nesse mundo e tá todo mundo certo, né? E, em último caso, eu acho que isso pode levar até uma depressão, um suicídio, né? São coisas assim, a gente teve um exemplo de um filho de uma cantora nordestina alguns meses atrás, Lucas, se não me engano. Ele fez um vídeo simulando um carinho, um afeto com um amigo. Começou a ser chamado de homossexual nas redes sociais, ele tinha muitos seguidores. Não aguentou a pressão e se matou. Exatamente. A gente acha que isso não acontece, né? Mas tá aí, né? Uhum. Tá aí. E eu acho que o maior medo de qualquer pai, de qualquer mãe, é que o filho passe por essa rejeição. Até porque muitos de nós passamos por essa rejeição na adolescência, né? A gente pode contar nos dedos as pessoas que nunca se sentiram rejeitadas em momento nenhum na adolescência pelos amigos. Então é uma ferida nossa que ainda não foi cicatrizada, né? Para se cicatrizar precisa de muito trabalho. E que de repente, a gente vê os nossos filhos passando pela mesma situação. O que a gente faz, Carol? Eu acho que a pergunta do milhão de mães do mundo inteiro é isso. O que a gente faz para criar filhos mais fortes, que não se abalem
Não, isso vai ter que ser assunto para um outro episódio. Exatamente. Mas dá só uma pílulazinha aí. Olha, é difícil nós criarmos filhos muito fortes que não se abalam. Por quê? Porque todo mundo sabe que a adolescência, ela existe essa necessidade de pertencimento. Então não adianta eu ensinar para minha filha, a mãe ensinar para o filho que não liga, isso vai passar, isso aí não é nada. Ou quando você crescer, você vai ver que isso aí não era tão importante assim, existem coisas mais importantes na vida, porque a vidinha deles é aquilo ali. Aquilo ali ocupa 90% da vida deles. Então é muito complicado os filhos serem fortes nessas situações. Isso entra no tema de um outro programa que a gente vai gravar, que já tá na lista. A questão da frustração para esse adolescente. Exatamente, que já que esse pertencimento é central na vida deles, se nós pais chegarmos e falarmos que isso aí não é nada, esse cancelamento, essa exclusão não é nada, daqui a uns anos você nem vai lembrar disso, né? Nós podemos criar nesse adolescente uma falsa força, né? Ele querer nos mostrar que ele não liga para isso, quando na verdade ele liga e sofre interiormente por causa disso. E a gente falando aí em sofrimento interior desse jovem, como é que a gente sabe, Carol, nós pais, nós mães, que o nosso filho, a nossa filha ali adolescente, que em determinado momento vira e fala assim, não, eu gosto de beijar meninas, eu gosto de beijar meninos. Como é que a gente sabe que isso é legítimo, que isso é realmente parte da descoberta da identidade sexual, ou se ele tá apenas seguindo aí na onda, no oba-oba? Eu acho, Carol, que isso é um quebra-cabeça, né? Nós vamos juntando experiências de toda a vida dessa criança, né, e desse adolescente, o que ele chega em casa contando, o que faz o olho dele brilhar quando ele conta, quais colegas ele fala e de que maneira ele se refere a esses colegas. Agora, quando é uma coisa que pega os pais completamente de surpresa, que os pais nunca imaginaram nada a esse respeito, né? É perguntar para o seu filho como você chegou a essa conclusão, o que te fez pensar nisso, né? Como essa pessoa é importante para você? Você está falando de uma pessoa especificamente ou você está falando de meninos, de um ou gênero meninos especificamente, seja esse gênero qual seja, né? Várias pessoas desse gênero. Pais conhecem seus filhos, né? Na maioria das vezes. Ou pelo menos deveriam conhecer. Ou pelo menos deveriam. Carol, vamos falar então, só pra gente finalizar, eu prometi que nessa temporada eu vou tentar fazer episódios mais curtos, a gente vai tentar ser um pouquinho mais objetiva. Eu queria falar, Carol, sobre essa banalização do sexo, essa banalização da sexualidade, dessa identidade sexual da criança e do adolescente. Como é que você acha que isso é recepcionado por elas mesmas, entendeu? Não seria aí uma falsa sensação de uma liberdade sexual, dessa trend? Olha, tem duas questões que eu identifiquei nessa fala sua. Primeiro, é a busca do prazer imediato, né? O prazer imediato, seja qual ele for, ele não se sustenta a longo prazo. Então, por exemplo, se você está com uma vontade louca de comer um chocolate, você vai comer aquele chocolate e daí a um tempo você vai voltar a sentir sua sensação de vazio. Essa liberação sexual toda, ela traz um prazer imediato, mas que daí a pouco tempo isso não vai se sustentar, porque foi uma coisa ali ocasional, diferente do amor, né? Que por mais que você fique uma semana sem encontrar o outro, aquela sensação de plenitude, ela te acompanha ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano, seja lá quanto tempo for. E uma outra questão que eu identifiquei é a questão da frustração, né? As pessoas hoje em dia, não digo só nessa questão sexual, em todas as questões sexuais, elas não sabem ouvir, em todas as questões da sociedade, elas não sabem ouvir não. Então, se você se depara com uma opinião diferente da sua, você vai atacar. Se você se depara com alguém que não quer a mesma coisa que você vai atacar. Então, todo mundo hoje está atacando tudo que não está de acordo com o que a gente quer. Então, aquela coisa que a gente ensina para as crianças desde muito cedo, do respeito à opinião do outro, do respeito à vontade do outro, né? As pessoas estão se perdendo.
E a melhor maneira de ensinar os nossos filhos a se impor e a falar eu não quero é respeitando quando eles, crianças, se impõem e digam eu não quero. Se uma criança vira e fala assim, eu não quero comer mais, mãe, e você enfia a comida na boca dele abaixo, né? Você está desrespeitando e está mostrando para ele que a vontade dele, a opinião dele e o controle dele sobre ele mesmo não são legítimos. Se uma criança te fala que ela está com calor e você insiste em vestir a blusa de frio porque você está sentindo frio, você está ensinando essa criança que a vontade dele, a opinião dele não é importante. Então são vários, igual eu digo, criação de filho é uma construção ao longo da vida toda da criança. Se você perdeu o bonde da infância, tem jeito ainda de consertar na adolescência, mas é muito mais difícil, porque você vai ter um filho que você não conhece. E conhecer os filhos é imprescindível nesse mundo de hoje. Mais uma aqui pra gente terminar, Carol. E as amizades? Você acha que influenciam muito nessa construção da sexualidade ou influenciam e não deveriam influenciar? Influenciam. Com relação à amizade, eu tenho duas questões para falar. Primeiro, como que os pais lidam com suas amizades, né? Se eu tenho amigos e eu tenho as minhas opiniões, os amigos, as opiniões deles, e eu respeito a opinião dos meus amigos, as vontades dos meus amigos, as escolhas dos meus amigos, e sou respeitado por esses amigos, os seus filhos vão aprender a ter esse tipo de amizade, ter esse tipo de relação. Mas se eu estou sempre me submetendo às vontades dos meus amigos e fazendo coisas que eu não quero para agradar os meus amigos, os seus filhos também vão aprender a se submeter às vontades dos amigos apenas para ser aceito, apenas para ser convidado, apenas para poder estar ali naquele meio, né? E o meio que as nossas crianças crescem somos nós que escolhemos. O tipo de amizade, o tipo de escola, lógico que a gente não vai escolher, você vai ser amigo de fulano e fulano e não vai ser amigo de ciclano. Mas o tipo de ambiente que os nossos filhos frequentam diz muito das amizades que eles vão ter. Né? Então, uma família que frequenta um clube esportista, o filho vai ter amizades que se interessam por esporte. Uma família que sai para um ambiente mais erudito, de museu, de biblioteca, de umas questões mais culturais, vão ter amigos mais interessados nesse tipo de coisa. Então, nós, sim, pais, temos condição de escolher o tipo de amizade que os nossos filhos vão ter. Não as pessoas, mas o tipo de comportamento que os amigos dos nossos filhos terão. Você acha que vale a pena levar esse tipo de preocupação para a escola, os pais? Olha, se você escolheu uma escola, tem como filosofia, né, um tipo de filosofia, e os colegas do seu filho estão tendo outro tipo de comportamento, vale a pena sim você levar a direção da escola e falar, olha, quando eu escolhi essa escola aqui, eu escolhi por causa disso e disso, e eu estou observando que a maioria dos alunos estão contrários à filosofia da escola. Nesse ponto eu acho que vale a pena. Mas se você escolher uma escola mais liberal, muito liberal, e que isso não é o foco da escola, não vale a pena. Você que fez uma escolha e arque com a escolha que você fez. Que não estava de acordo ali com os seus com os valores, com os princípios da sua família. Bacana, gostei dessa. Bem, minha querida, estamos terminando por aqui. Delícia de retomada. Obrigada de novo por estar aqui comigo. Estou à disposição sempre que você quiser, eu volto. E vai voltar. Para você de casa, obrigada pela companhia. A gente está começando um ano novo, cheio de projeto novo. Vocês não fazem ideia do que vai rolar. Não só aqui no podcast, mas também no Instagram e em outros cantinhos aí, que por enquanto ainda não posso falar, mas vocês não perdem por esperar. Obrigada pela companhia até agora. Carol, muito obrigada mais uma vez. A gente vai finalizando por aqui. Se você ainda não me segue no Instagram, eu tô lá como @mendescarol e a Carol Alessandra tá lá no @carol.criandojuntos. Até semana que vem, a gente tem um novo encontro. Beijo pra você, fica com Deus.